a feijoa. Eu tenho feijoa na fazenda. Tem que ter aqui em São Paulo. Agora, o Paulo ainda não viu. Não? Você revela para ele a sua baunilha. Hã? Olha isso aqui. É a baunilha. Isso aqui foi tudo muito pensado ou foi Não, acontecendo? não. Vai indo. Tem nada pensado aqui não, viu? A minha amiga já me falou que meu jardim é caipira. Eu falei para ela, vai continuar caipira. Aonde começou a sua paixão por plantas? Quando eu nasci. Quando Minha você mãe é apaixonada por plantas. Sempre tem uma mãe, uma avó, né? Uma coisa Minha na história. mãe... Olá pessoal, tudo bem? Enquanto o Paulo chega aqui, eu já vou explicando. Bom, vocês já estão vendo a coleção maravilhosa, a casa desta mulher sensacional, uma goiana que vive em São Paulo. E Goiás. Adoro meu Goiás. E quem não gosta de Goiás? Gostamos de Goiás. E uma coleção maravilhosa aqui na casa dela, em São Paulo. Enfim, é uma bênção, porque ela já disse no outro episódio que ela não vai em shopping center, mas vai em viveiro de planta. Então, estamos alinhados. Também prefiro ir no viveirinho, num garden center, num lugar diferente. A gente encontra muita coisa diferente, né? O pessoal, viveiros, aquelas plantas típicas da região, né? Como eu falei para você, que eu peguei uma planta... Até passei por aqui já, uma planta que eu peguei de um lugar que eu nunca imaginava que eu encontraria. Ah, o amor agarradinho, duas cores ao mesmo tempo. Ele dá o cacho branco e o cacho cor-de-rosa. Isso é raríssimo. Enfim, essa mulher é raríssima, este episódio é especial. Então fica com a gente, porque a variedade, a diversidade e o amor dela por isso aqui estão expressos nesses DNAs maravilhosos. Então vem com a gente. E eu ainda brinco que eu não preciso de psicólogo. Não preciso de psiquiatra, nenhuma, cabeça leve, mas elas, agradeço a elas. Então, esse é o Rivotril. Esse é o Rivotril, isso mesmo. Essa eufórbia também, essa de flor vermelha, menina, é flor 365 dias por ano. Isso é uma eufórbia. Isso aqui, a empregada fica louca da vida. Hoje não está ventando, mas se começa a ventar, olha, isso aqui vira um tapete vermelho. Que lindinha. Uma coisa que a gente ama e tem no Jardim Onírico é o amor agarradinho, que é uma beleza para atrair polinizadores, né? Ela cresce muito. Cresce muito e ela, olha só, para quem não conhece o amor agarradinho, ela tem essa folha em formato de coração e uma floraçãozinha super delicada, gostosa de ver, porque ela é delicadinha e dá para ver muito aqui, muita abelha nativa já voando aqui para pegar. Eu podo ela um pouco, eu tiro um pouco. Agora, eu tenho ela na fazenda, essa você não conhece, ela dá flor cor-de-rosa e branca ao mesmo tempo. Nossa, não Então ela tem cachos brancos já vi e cachos cor-de-rosa. É uma coisa misturada. Eu fui uma vez fazer um passeio, eu gosto muito desse tipo de passeios, para Chapada Diamantina. Tá. E aí fui num lugarzinho, tinha um pessoal que morava numa casinha, a gente queria trocar, pegar um pouco de água. E quando eu vi aquilo lá, eu fiquei apaixonada. E tinha muita semente. Ela foi só... Leva. Mas quem que ela estava mandando levar, hein? Como diz o Marcel, vai oferecer banana para o macaco. Isso aqui, uma vez eu fui para o Panamá, e aí me deram uma mudinha muito pequenininha no aeroporto, que é onde que faz o chapéu, né? Em chapéu Panamá, né? Panamá, Então é isso aí. Mas tem mais... Nossa, eu nunca vi pata de elefante florescendo. É a segunda vez, todo ano ela dá flor. Olha só, que sorte a minha de ter uma joaninha. Ela dá flor o ano inteiro. Olha, isso aqui... Também foi para exposição, que foi uma confusão, sim. É uma confusão para classificar essa planta. Eu fui aqui no Parque Ibirapuera para levar ela, acharam que ela era da família da Mil Folhas, mas e realmente é uma planta bonita. Bom, quem souber o nome... Que Vamos passar por aqui? Espera aí que o Paulo quer falar alguma coisa ali. Qual que é essa aqui? É um tipo de uma ardísia.
Ardísia. É uma ardísia, né? E ela dá, olha que ela dá de flores. E a florada em cima, que tá para chegar outro... Que linda. Não conhecia também. É um tipo de ardísia. Onde você arranja essas coisas, minha filha? Tô te falando que eu não vou no shopping center, mas vou num viveiro de plantas. Essa aqui também é uma planta muito comum na época dos nossos avós, né? Eu que sou goiana, e toda a família que tinha filha moça para casar, tinha essa planta, porque na realidade ela chama Santo Antônio, e ela, você pode reparar que é uma imagem de Santo Antônio. Olha só. Quem é católico é uma imagem de Santo Antônio. Santo Antônio tem essa cabecinha para baixo, tá? E a gente tinha toda casa que tivesse uma filha mulher. Um homem não. Tinha essa plantinha para ela arrumar um bom casamento. Muito bom. Essas coisas de interior. Isso aqui eu estou vindo aqui na Mil Plantas, era um vaso grande, gente, mas estava tão lindo, que nada mais acho que a gente tem aqui, não é? Porque ali a gente não dá espaço dentro da muda. E de onde vem esta tilância linda? Aquele menino que tem as orquídeas, ali aqui em Vico? Jundiaí, o Vico Orquídeas, Vico. aqui. Eu gosto muito do Vico. Para quem não viu os episódios de Vico, estou aqui embaixo, um dos reis da tilância no Brasil, assim como também Túlio Malaspina, queridão, fez aniversário recentemente. Que pena, essa aqui também é do Vico. Maravilhoso. Olha que linda. Maravilhoso. Ela não vê ela com flor, mas ela só cresce, ela vai crescendo, crescendo e crescendo. Olha, mas a gente só viu, por enquanto, a ala ocidental da casa. Essa é boa. Então vamos para a ala oriental da casa agora. Né, que é o sobrenome Oliveiras. Oliveira, sim. Essa também eu gosto muito. Sabe uma que eu não vi aqui, que acho que você vai gostar? E os nossos amigos da Fábrica de Árvores, Alex Vicentim, tem? Sim. A feijoa. Eu tenho feijoa na fazenda. Tem que ter aqui em São Paulo. Linda. Maravilhoso. Aqueles galhos prateados. Por que eu tô falando da feijoa? Porque ela é uma excelente opção para oliveira. Para oliveiras. Eu tenho a feijoa. Né? A feijoa. E agora você não acha muda de feijoa. Eu já procurei para me pôr. A Fábrica de Árvores, Alex Vicentim, contato está aqui embaixo, vou te passar o WhatsApp. Tem feijoa. Essa aqui acho que os meninos lembram quando eu comprei. Olha isso aqui. Olha a floração disso. É. Eu tive uma dracônica, mas eu perdi. É maravilhosa. Isso aqui que eu te falei, né? Era um viveiro. A xerográfica. A xerográfica também. Olha a floração. Calma, vem cá, minha... Que isso? Olha que escultura. Você vai começar agora isso aí, lá na frente. Eu pus elas aqui porque não tem lugar mais. Eu não tenho lugar pra colocar. Vou dar outro parabéns para você, em nome da parte britânica do Clube de Jardinagem, que é usar os vasos como elemento de decoração também. Sim. Você usa um monte de vaso aqui e eu gosto disso. Vaso velho, hein? Vaso velho. Talvez vocês estavam nascendo. Eu adoraria ter vaso velho. Esse vaso antiguíssimo. Maravilhoso. Porque os outros... Olha que isso. Saiu da florada. Olha só. Isso também... Você levou para a exposição? Levei. Isso é uma paródia, né? É uma paródia, planta de bem deserto. E ela... As flores são lindas, são os capuchinhos. Que lindo. Mas nada. Olha, isso aqui é maravilhoso também, né? Isso é uma planta maravilhosa. A flor é insignificante, talvez. Olha a flor... Eu não sei se aqui é semente. É insignificante, não, é amarelinha a flor dela. Isso é a semente. Agora, dá para você entender? Toda essa semente que ela já deu a flor aqui, ó. E é uma planta da África, uma africana, deserto. Linda. Então, e ela cresce rápido, ela vai Olha rápido. só, esses tons todos aqui. Sol. Precisa de sol. Sol, né? Precisa de sol. Isso aqui também precisa de sol. Quanto mais sol, mais... Essa aqui a gente tem... Porque elas não sei ficam... se é essa ou parecida com essa. Elas ficam assim, ó. Ela, quanto mais sol. Isso aqui também... Isso aqui na praça. Isso aqui é... Eu ganhei prêmio máximo ano passado. Uau. Bonita, né? Quanto tempo você tem essa planta, por exemplo? Essa planta tem uns 7, 8 anos. E me fala uma coisa, antes de a gente ir para lá. Aonde começou a sua paixão por plantas? Quando eu nasci.
Minha mãe é apaixonada por plantas. Sempre tem uma mãe, uma avó, né? Uma coisa na história. Minha mãe, ela é... Se eu sou fanática, acho que a minha mãe hoje já está com 88 anos de idade, mas ela é uma pirada igual eu, ela tem coleção, ela tem uma coleção de hibiscos, que é uma coisa fantástica. Não esses hibiscos que você compra no supermercado, hibiscos nativos. Tá. Que tem os hibiscos nativos maravilhosos, que não pega pulgão, que não pega doença. E ela, até hoje, com 88 anos, ela mão na massa, assim? Ela gosta de plantar. Hoje ela já não rega, aí acabamos fazendo ela é uma casa, um terreno desse tamanho para maior, era uma chacrinha também. E aí nós colocamos uma irrigação. Mas lá em Goiânia? Não, em Tumbiara. Tumbiara. Divisa de Minas com Goiás, pelo Triângulo Mineiro. E eu estou na divisa, bem na divisa, Rio Paranaíba. Olha, parabéns para sua mãe, parabéns para você. E a gente teve uma sorte, porque esta mulher, ela foi no troca-planta. E eu dei uma plantinha para ela, uma begônia, que aliás eu preciso ver como que ela tá. Tá lá, tá bonitinha, lá do outro lado. Tá bom. E ela deu pra gente uma tilância Durati. Ela tá para dar flor. Que é prima dessas aqui. É a mesma. É a mesma. Não sei se ela veio daqui. Ela veio daqui, tem todas as mudinhas dela, ela tá para dar flor. E eu digo que das tilânsias, a flor mais bonita é a Durati. Durati. Porque ela dá uns cachos meio com azul e cor-de-rosa. Sabe aquele azul claro e cor-de-rosa? E os cachos são enormes. E você gosta de tilância desde quando? Eu fui naquele bromeliário que tem lá na região de Brasília, é o Rômulo. Não conheço. Ele tinha, parece que agora não, mas ele tinha as bromélias dele, era um negócio fora de série. Lá ele me deu uma muda de pequenininha dessa Durati e depois logo ela foi dando flor. Eu tô numa situação, exatamente, o Paulo tá apontando lá, mas assim, vem cá, Paulo, vem na minha visão. Eu tô olhando para trás. Não, vem na minha visão. Isso, agora, eu estou entrevistando, Lucilene, temos esta tilância aqui, calma, não, você vai ficar aí quietinho, você vai entender o que eu estou vendo. Essa tilância me chamando a atenção e esta begônia floridíssima lá em cima. E aqui, meu Deus, branca, maravilhosa. E eu tive que tirar galhos, porque a vizinha aí tá batendo na cerca. Eu tive que tirar galhos, que estava enorme por causa da cerca elétrica da mulher. O cara aí é poderosíssimo. Sabe o que tem que fazer? Tem que trocar de vizinho. Ah, meu Deus do céu. Tem que trocar de vizinho, está registrado isso aqui. Olha lá, a jabuticaba, mas a jabuticaba põe olho de boi. É uma jabuticaba gigantesca, mas ela não azeda. Azeda. Olha aqui, olha essa tilância. Qual que é essa, você sabe? Essa eu não sei o nome dessas tilâncias. A espécie? Ó, e uma dica para quem está entrando no mundo das tilâncias, ou através do Vico, do Ariel, né, do Conta-Gota, ou do Túlio Malaspina do Orquintal, quanto mais prateado, tricomado for, mais de sol ela aguenta. Né? Então a gente pensa assim, tilâncias no geral, assim, como é uma planta de ar, né? Que ela se alimenta, né, por aqui, essas raízes elas são só de fixação, ela não tem fator nenhum de absorção. Mas olha só que espetáculo aqui, a Usneoides, barba de velho. Essa aqui é uma outra espécie, viu? Porque isso aqui essa é mais grossa. É mais grossa. Mais grossa? Eu acho que não. Tem uma outra ali que é muito e uma coisa que eu tive que mostrar para a Lucilene, que ela não conhecia. A flor. Ela está toda florida. Florida. Nem sabia que dava flor. Dá flor, sim. Não, fiquei sabendo hoje. Está toda florida. E eu que tenho tantos, não sabia que ela dava flor. Pronto, uma coisa eu te ensinei hoje, minha filha. Uma coisa. Outra planta que eu tenho aqui, né, é essa planta. Essa planta foi uma briga para me conseguir. Eu estava, acho que em Salvador, e fui no restaurante, tinha ela muito bonita. Agora eu não sei, ela me deu um galinho muito pequenininho, assim, com a má vontade, mas me deu. Eu não sei se isso é um costus ou se é isso aqui é... Croton. Não sei. Quem souber, pode sei, comentar aí. Magnaflora, vou perguntar para a Vivian, para o Tommy. Eu não sei, ela é bem escura. Se for um costus, o Ariel também sabe. Então... Aí eu mandei cortar um pouco de galhos para ela não crescer muito, que eu queria fazer um tipo de... Mas que a folha é pequena, eu não sei se é um croton ou se é um costus. Olha, e tem uma planta que a gente não se conforma pelo nome, que o nome está errado, que é essa daqui, que a Magnaflora vende, que é uma croton
Picasso's Paintbrush. Picasso, sim. Mas Pincel de Picasso. Então, mas desde quê? quando? Não, isso aqui é de Van Gogh. Não pode ser de Picasso, gente. Picasso. Van Gogh é outro traço, outra coisa. Me desculpe, trouxe, senhor Picasso, que está aí revirando no túmulo. Santa Catarina, no lugar em Santa Catarina, eu tinha uma muda, eu fiquei apaixonada, ela me tinha falado assim, mas eu vou arrumar uma muda. Agora me mandou pelo correio, recebi pelo correio de uma moça muito simpática. O correio super funciona para mandar e eu gosto muito de outra coisa também, que é um detalhe desse croto, porque além disso ele solta essa outra folhinha. Segundo Vivian da Magna Flora, chama Mother and Daughter, né? Tipo mãe e filha. Mãe e filha, Mãe e Tanto filha, o nome aqui, popular é um croto mãe e filha. Então pronto, é o nome tenho que ela, tem acho que só essa aqui. Então esse aqui é o recanto de cróton, são essas plantas que você leva para exposição. Mãe e filha também, Não é? Gosto de crótons e... mãe e filha aqui. Mãe e filha, Mas vocês repararam que interessante, né? A planta, a folha mãe, ela solta um pendãozinho aqui e a folha filha. E a cor é muito legal. Agora, essa begônia, ela é da época coisa de família. Isso vem da casa da minha avó. Saia cigana. Olha só o detalhe porque dos pelinhos aqui da saia cigana, dessa begônia. Maravilhosa. Olha só. Isso, imagina, isso veio mudas, passou pela minha mãe tem uma toceira linda dessa, porque ela em consideração a mãe dela, e eu em consideração a minha mãe e a minha avó, eu ainda tenho a samambaia saia cigana. E pensando que a gente está na região oriental agora, na oriental a gente tem que se dividir entre direita e esquerda aqui. Sim. Por quê? Olha isso aqui, que espetáculo de tilância. Meia hora. Uma gracinha. Meu Deus, que coisa mais linda. Lindinha, linda. E essa porção direita. Agora a porção esquerda, temos aqui também um hospital. Eu digo assim, elas estão tão pequenas. Eu queria ter um hospital desse. Isso é uma coisa falcata, dá uma flor laranja linda. Eu preciso deixar catalogado. Isso aqui é muito interessante também, é um cereus. E a cada 3 meses eu dou um banho. Porque, olha, já está sujo de poluição. Você dá banho com shampoo. Eu dou um banhozinho. Com shampoo não, põe um sabonete neutro. Não estou brincando. Não, shampoo não dá, eu estou brincando com shampoo, né? Um sabonetinho neutro, isso é coisa do Cacto Brasil. Eu dou um banho, ela fica branquinha como está. Você jura? Suja. Juro. Que você barato. Dá banho nela. Eu ponho lá... É propaganda, um sabonetinho Palmolive. Palmolive. Meu marido super limar. E fica branquinho, viu? Branquinhas. Eu não tenho muita sorte com a rosa do deserto. Eu, às vezes, digo que a rosa do deserto, eu prefiro o caudex do que a flor. E eu ganhei agora, tá lá na casa da minha mãe, eu não sei nem como eu vou trazer essa planta para cá, 4 vasos, que os caudex são desse tamanho, enorme. É mesmo? Enorme. E umas abraçando as outras, aquela coisa. Mas o dela floresce? O dela floresce com os Então, caudex. você tem uma mestra... Não. Isso eu fui achar... Você não conhece o Triângulo Mineiro, né? Tem uma cidade que chama Prata. Essa cidade é uma cidadezinha que vive no meio do cerrado e tem lá umas cabecinhas de gado, mas ela faz cruzamento. Então ela me deu uma com 4 cores e com um caudex gigante. Eu gosto do caudex. Que legal. Eu falei para ela não acreditou. Que maravilha é essa daqui? Que maravilha é essa? Então, essa é a Budleia. A Budleia, olha... Mas olha lá os cachos lá em cima, porque ela já produziu, mas ela tem cachos ainda lá em cima para produzir. Olha aí perto de você como está. Aqui. Você viu que todas já secaram. Eu espero, ele vai vir aqui para filmar. Não, não vai filmar. Agora tá cheirosinha, ó. Aqui uma também que está meio escondidinha aqui, ó. Ela tá aqui. Que graça! Tirar ela daqui. Olha isso. Isso aqui não era para estar aqui. E tá arranjado. Olha só, o arranjo, que graça de arranjo. A floração. Eu gosto muito disso aqui, ó. Pedacinhos de madeira, toquinhos. Tocos. Há pouco tempo eu fui na fazenda do Mato Grosso e saí e tinha montes de tocos, fui juntando. Depois eu cheguei e falei pro administrador, olha, eu fiz uns tocos aí, você... vai com a caminhonete, pega, me traga, que são meus. Aí ele foi lá, depois ele foi para a mulher dele. Acho que a patroa anda meio maluca. Mandou eu buscar toco, aquilo é para queimar tudo. Mas me fala uma coisa. O pessoal aqui aproveita, né? Aqui com que regime de rega você faz aqui, por exemplo? Eu rego e aqui ela pode ter morrido, com frequência. Ela caiu. Não, 2 vezes por semana.
2 semanas. Mas é uma mangueirada. Uma mangueirada, porque também, olha, ela tem muita matéria orgânica. Toda a grama que é cortada é jogada. Não jogo, Linda essas colônias de bromélia aqui, né? Essa tilância também. Tilâncias, são bonitas. Bom, a tilância é da família bromeácea. Agora, o Paulo ainda não viu. Não? Você revela para ele a sua bauínia. Olha isso aqui. É a bauínia Scandens. É a bauína trepadeira, né? Olha só que espetáculo. Esse arranjo aqui, porque eu estou vendo cores que se complementam. Sim. Né? A bauínia como né, fundo. Isso aqui foi tudo muito pensado ou foi acontecendo? Não. Vai indo. Não tem nada pensado aqui não, viu? A minha amiga já me falou que meu jardim é caipira. Eu falei para ela, vai continuar caipira. Não, mas primeira coisa, eu plantei aquilo lá. Diz meu marido, eu não sei, qualquer hora nós temos que ter, você vai furar buraco aqui dentro do escritório para plantar a planta, tá quase. Aí eu pus aquilo lá, ficou bonita, aí eu ganhei essa medinila que era num vaso, mas ela estava crescendo demais. Então eu coloquei ela aqui. Ela não está toda florida, porque os cachos ficam enormes. Essa é um pouquinho mais escura do que esta. Linda. Pode aqui que você vê que essa aqui já é outra tonalidade. E saiu a branca, mas eu acho que ela não tem ela no Brasil ainda. Tá. Olha essa aqui, olha, aqui ela já está grande, já está crescendo, ela cresce, ela fica enorme. Olha o tanto de abelha que tem aqui, ó. Isso é aquela sálvia roxa, né? Olha que bonita que ela é. Espetacular. Não, e depois uma coisa que eu fico encantada, os passarinhos, os canarinhos vêm aqui também, né? E eu gosto. Olha o tanto de abelha que tem aqui. Vem cá, até de longe. Olha. E ela é uma planta muito linda. Sabe que eu tinha, outra coisa, eu tinha a vermelha, igual a esta. Aí eu ganhei esta muda e uma vermelha que era do lado de lá. A vermelha ficou triste, morreu, não foi para frente mais. Você só deu atenção a ela, ficou triste. Você acha que pode? O negócio de dar bronca em planta não está com nada. Viu? Não, de vez em quando não. Olha a floração disso aqui. Esse é outro. Que lindo. Não é lindo? Nossa, eu nunca tinha visto isso aqui assim. Não é lindo? Olha que diferente. Olha isso aqui. Essa planta eu tenho ela há muitos anos. Outra coisa. A láctea. Eu adoro sapo. Sapinho. Aí eu ganhei também. 2 sapos dos olhos azuis. É. Eu falei, não existe. Sabe de onde vieram esses sapos? Não. Do Himalaia. Você jura? É, o Himalaia tem o sapo de olhos azuis. Só o único sapo, e também o único lugar que tem o sapo de... Falei, sapo de olho azul? Não, isso não quero porque não é sapo. Aí ela falou assim, Silene, eu fui para o Himalaia, você não sabe? Eu trouxe lá. E aí eu fui pesquisar, realmente... Acertou. Olha que graça esse arranjo. Que barato. Esse foi o meu jardineiro que fez. Não, tá de parabéns, esse senso estético. E essa planta que está com você aqui há 30 anos. Tem, isso é um ficus, aquele tipo fico elástico, aquele que é um arvoredo, um fico, você sabe. Mas elástico é que você fez meio que... Não, nunca cresceu e assim ela ficou. E assim ela ficou. Assim ela ficou, ela fica aqui, olha como ela está... Agora ela está aparecendo esses aqui, sai brotinhos, ela não sai disso. Eu ganhei ela... Há uns 30 anos que ela está comigo. Nossa, maravilhosa. E ela é isso aqui, ela cresce 1 centímetro por ano. Essa planta é uma planta... Qual é o nome dela? A madame aqui esqueceu. Também super interessante. Eu nunca consigo levar ela para exposição, porque tem um passarinho que tomou conta dela. E ele faz... é um ninho, olha só. E todas as vezes que eu estou para ir para a exposição, os meninos estão eufóricos aí dentro. Não pode tirar não. Pode, ele saiu semana passada, eles ficam gritando. E sabe o que parece? É a pirrósia. Pirrósia. Acertei? Acertou. Nota, pra mim? 10. E pra planta, nota 1000. Não tá muito bonita não, porque os passarinhos não tá linda, dela, é uma pirrósia, ó. É uma pirrósia, é uma pirrósia, né? Isso aqui eu ganhei um grão, uma coisinha assim. Ela é maravilhosa. Sabe quem me deu? Eu disse assim, você não vai cuidar mesmo? O Sérgio, da Cacto Brasil. E essa sua noção aqui de arranjozinhos, de vasinho, de onde vem? Não, isso aqui tá aqui, esses são os meus jardineiros.
Então é a tua equipe que é muito boa. Tem uma equipe muito boa, foi criado comigo, esses meninos foram criados comigo, mas tem um que está o último ano que está com o jardim, porque ele quis, a vida inteira, ele quis ser médico, mas na condição não dava, e eu formei ele para... Ele é radiologista. Radiologista. Olha isso aqui, que beleza, isso aqui foi uma surpresa para mim hoje, eu não esperava essa florada linda, né? Maravilhoso. É uma equivéria. É uma equivéria, sim. É, uma equivéria. Aqui, ó, a sua... essa tá bonitinha, mas olha o caltex dela, que engraçadinha. Tenho por aqui, tem esses aqui, né? Eu tenho essa parte aqui. Tem uma coisa muito cheirosa aqui que é. Acho que é essa aí, tipo de um jasmim. É um jasmim, tá suave ainda. Aqui elas ficam aqui, tomam sol, aqui que entra um sol grande. Cria um sol à tarde, é isso? O sol e pega elas. Só essa aqui que não fica no sol, que eu tiro. O resto, quanto mais sol, mais bonito elas ficam. Não, essa é uma ravórtia. Ravórtia. É uma ravórtia, né? Nossa, parece. Olha, isso que é um calanchoe. Mãe de milhares, não é? Ela floresce aqui. Mais ou menos, que isso aqui é variegata. Só que essa aqui é uma coisa que não é tão muito comum. Não é tão comum. Porque ela, a cor é rosa. Sabe quem aquela pequena mãe de mil, ela é comum. Não, quem deu uma dessa presente pra gente foi a Cida, de um episódio que a gente fez, que é do Renascer, Sítio Renascer, que é uma produtora de cactos e suculentas lá de Olambra. Ex-Boia Fria, do Paraná. Olha, uma história linda. Isso aqui também foi uma surpresa minha que eu tive. Eu até tenho catalogadas elas, acho que eu não coloquei. Isso aqui são os meus... Eu gosto muito dessa família, são os Astropitums. Astropitums? Isso tudo vem do México. Olha só. Plantas do México, ela pôs depois isso aí no meio. Que legal. E você vê, olha, eu tenho ela com 5 bulbos, eu tenho ela com 4 e tem algumas aí com 6. Aqui, essa com 6. Quanto mais velho, 6. mais... Não, são tipos. São tipos, espécies diferentes. Espécies diferentes. Essa tem 6, não sei como é, labelos, não tem nada. Essa aqui já tem, essa tem 5, essa tem 5 e essa aqui tem, essas duas tem 4. Que legal. Isso na botânica faz uma diferença muito grande. E pega um sol danado e rega. Muito sol. Quanto de rega? É México, naqueles desertos do México, você vê eles desse tamanho assim, desse grossura. Agora a minha está em vaso, né? Isso impede que ela cresça mais, é lento por estar em vaso. Quando você coloca lá no habitat natural, ela fica um monstro. Ela vira um monstro, né? Que muito legal. grande. Né? Essas aqui são as minhas equivérias, né? Que eu gosto muito, já tenho algumas repetidas. Vou aproveitar aqui. Eu estou vendo que você tem um prazer enorme de falar delas. Qual é, você fala, vou me especializar numa família só, ou gênero. São os cactos suculentas, frutíferas, o que te diz mais ao coração? Que você fala, essa que eu... Não, olha, eu digo assim que são todas que eu sou um pouco gananciosa. Com relação às plantas, né? Tá bom, mas tudo bem, justo. Então, tudo, eu vou em todas. Talvez seja alguma planta que fala, não, essa planta eu não gosto, eu não quero, eu acho chata essa planta. Eu acho que não tem. Você gosta de tudo. Gosto de não tudo. tem uma que você tem um prazerzinho um pouquinho maior, mesmo que seja um momento? Acho que não. Não tô conseguindo, não vou conseguir. Não vou conseguir, acho que não. Talvez uma rosa, né? A rosa é uma flor que a gente respeita muito, uma roseira, mas eu nunca tive sorte com a roseira. Nunca tive sorte. Sério? Principalmente em Goiás, que é muito quente, né? Ah, bom, pra lá talvez, aqui dá. Mas aqui também não, a gente tem roseira até lá onde estava aquele orelha de elefante branca, que nós chamamos, né? Lá tem uma roseira, tem uma branca. Isso aqui eu gosto muito da folhagem, olha, eu gosto das características. Parece IA, isso aqui. Mas olha, eu gosto muito disso aqui, são as carrânculas. Isso essas não são equivérias, não são equivérias, é da família das gibifloras. Gibifloras. As gibifloras são as gigantes. Gigantes. Tem um rapazinho no Rio Grande do Sul que ele tem as gibifloras dele, tem quase, se for assim, 60 centímetros. E eu gosto muito das carrânculas. Todas as carrânculas. Essa é uma planta que eu nunca consegui classificar, nunca consegui. O que é isso? Parece eu não sei. Malói, né? Parece uma malói, não consegui, não. Isso é aquela que é trepadeira, mas eu fiz ela para tampar esse canto aqui. Essa, na florada, ela deu flor em agosto. Mas é uma coisa fora de série. É uma primavera, uma buganvília. Um buganvília. Nada. E aqui tem essa história desse que você está vendo aí. O que é? Exatamente. Era um poço? É um poço. Quando a minha sogra veio para cá em 1940, não tinha água e nem energia. Então, tudo se fazia
com a água desse poço. Tá. Tinha aquele, lembra daquele sistema? Sim. A época era uma coisa de louco. Aquele você vinha, tirava água para beber, para banho, para banheiro, para lavar roupa, tudo ó. Tinha um negócio comprido, tinha uma roldana e você vinha pela roldana. E ela ficou muitos anos. Aí veio a energia, que veio do outro bairro lá do Jardim Paulistano, porque aqui era só mato. Então, já que você está aqui, isso aqui, olha, eu gosto muito também, são os meus ripsales. Ripsales, sim. São todos ripsales, né? Ele não é nenhum, esse aqui é um tipo de ripsales, aquele lá é um tipo de ripsales, e esse é aquele ripsales que hoje está comum, né? Eu tenho esse vaso aqui há muitos anos já, e agora apareceu, tá cheio aí no mercado, né? Este aqui. E ela gosta de um sol na cabeça, né? Sol. E muito sol. Sol na cabeça. Muito sol. Isso também eu adoro, eu achei uma graça. Não sei se você viu que beleza isso aqui, Paulo. Que bonitinho que ela Maravilhoso. Nossa, muito, 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 muito lindo. Nada. E aqui eu tenho também as minhas aloés, né? Que estão crescendo. Que graça. E essa aqui eu tinha te falado. Isso aqui, ela vai começar a dar flor. Essa é a mini pitaia. Essa que você tinha falado, a mini pitaia. Ela é pequenininha, mas eu tenho um problema. Aquela abelha que nós fomos, aquela abelha negra, que até estava ali, ela, se eu não cobrir com ela arrebenta tudo. Eu não vejo uma. Eu não vejo uma. Isso aqui acho que também foi lá do Sérgio, eu tenho ela há muitos anos, e ela fica toda cheia, toda. Isso aqui é Paquipódium? Não, isso aqui não é Paquipódio, chama Ateneus, uma coisa assim. Nossa. Ela está só crescendo, né? Eu não sei, qualquer dia eu preciso... De vez em quando eu corto um pouco, faço um pouco de muda. É uma planta um pouco agressiva, mas eu gosto muito dela. Depois tem essa também, é outra Olha agressiva. isso aqui! Que absurdo! Não, agora, tá. São os dois verdes. Meu Deus! Peraí, você passou por uma despercebida, que talvez você não conhece. Não, Faço questão de você maior te que apresentar. a colher de cobre aqui atrás também. É o Amorphophallus? Amorphophallus. Amorphophallus. Não é aquela que tem não lá é a no titânio, iotim, né? não é a titânio. Tá. Mas eu falei, olha que legal que ele está vindo aqui, ela está com três flores. Ela dá legal. todo ano, ela solta aí e eu acompanho ela. Agora não, já fiz isso. Dia a dia, ela abrindo. Até a última, e fica muito... É uma planta muito exótica, né? E aí, tá cheio de brotação aqui, tá, né? E não, isso são... o que eu acho muito bonito depois é a folhagem. Sim, também linda. Olha aquelas folhas desse tamanho, com aquele cabo, parece uma cobra. Essa aqui também fede, não? Não. Não? Porque a titânio... Não, a titânio fede, né? Não. Ela chega a dar umas 4, essa é a primeira que vem vindo. Que legal. E aí, mas a folhagem é uma coisa espetacular. Eu gosto, a flor é muito exótica, muito maluca. Que jardim espetacular, que coleção linda. Isso aqui eu tenho assim... Fico apaixonada por isso aí. Essa de cobre aqui tá maravilhosa também. Cobre, não, ela tá meio mal. Essa planta é muito difícil. Enquanto a de prata é fácil cuidar. Essa é mais difícil. Em casa também é a mesma coisa, sabia? Aqui é o meu orquidário, que está assim... Nossa, mas você vai indo e vai abrindo portais aqui nessa casa. Aqui é o final. Aqui é meu orquidário, eu estou precisando tem um senhor que vai vir dar umas arrumadas nele, porque os vasos vão crescendo, e eu não gosto de dividir plantas, eu gosto de fazer vasos grandes, né? Isso é legal, porque tem gente que gosta de dividir, não. Você gosta de... Eu reparei que você gosta dos grandes volumes, né? Eu gosto de grandes volumes, porque assim é uma coisa só, né? Isso aqui também é uma planta muito... que está chegando agora no mercado, isso é um alecrim. Eu ganhei, sabia quem? De Marcel. Marcel? O Marcel deu pra gente. Olha que tá, que fica lindo. Que ela está. Eu comprei essa muda no interior, aqui em Araras, né? E ela tá bem aí, ela gosta de sol, ela fica aí nesse lugar. E aí tem umas avencas aqui embaixo, eu vi begônia lá embaixo. Não, aquilo lá a gente vai jogando e ela vai indo embora e deixa ela, vai crescendo. Essas avencas certas eu sempre tinha que podar para elas ficarem mais bonitas. Isso aqui é aquela orquídea sapatinho, na época da florada ele chega a dar 60 sapatos. Nossa. Muitos sapatos. E foi muito engraçado que eu sempre às vezes tirava e dividia. Aí um dia um japonês falou assim, não,
você não divide não, deixa, porque quanto elas mais ficarem juntinho uma da outra, mais flores elas vão dar. Olha, que então, dica boa, que dica boa. Uma dica boa. Estão aí que não estão cabendo dentro do vaso. Que bubófilo, né? Olha, adoro isso. Quanto tempo você tem esse vaso aqui, por exemplo? Esse vaso já tem uns 8 anos ou 10. E são os bubofilhos. Eu tenho uma coleção, esse é um bubofilho, esse aqui é o cor-de-rosa, maravilhoso, aqui é um bubofilho, aquele ali é um amarelo. Mas aqui pega um sol danado, hein, Fia? Não, só até agora. Só até agora. Só até agora. E olha como ela tão de bruta. Ela tá adorando o lugar, mas eu vou mudar o orquidário. Vai mudar o orquidário? Então não, eu vou, tá tudo misturado. Então vai ter outro episódio para falar de orquidário mais tarde. Olha só, vem cá, onde você está indo? Vê o que eu posso mostrar. Olha essa venosa. Begônia venosa de sol pleno, para quem não sabe, é uma begônia de sol pleno. Mas essa época ela não fica feia, ela fica bonita no inverno. Quase todas as begônias preferem. Aí realmente eu corto, tiro, né? Isso aqui era aquele paradoxo, hoje está precisando Olha que regar. Barato isso. Dá aquela flor vermelha grande, né? É uma planta comum, não é assim tanto não. Olha a roseira aqui. Essa roseira é uma roseira antiga. Os meninos que me trouxeram essa roseira, eu falei, eu não tenho sorte com rosa, mas eu achei tão bonita essa aqui, ó. Maravilhosa. Coisa essa linda. aqui. Lindas. Ela é patenteada, né? Essa aqui. Tem a patente. Pois ela murchou porque ela estava já com a raiz lá dentro. Eu falei, tira. Aí aqui é a minha bagunça. Adoro. Aqui é a bagunça dela. Aqui é a bagunça. Aqui, vasos legais. Meu escritório. O que são esses tanques aqui? Não, esses tanques assim que eu tirei, porque como eu vou viajar segunda-feira, eu junto água do telhado para jogar nos meus vasos. Sua cisterna. Né? Aí eu coloco um pano bem forrado e todo dia de manhã eu dou uma pulverizada com o spray, porque tem o pernilongo, né? Não posso deixar, claro, né? Não pode, claro. O pernilongo e preciso ali no meio tem uma sininja linda, ó. Aqui, ó. Tem. Então, é daquela lá, mesmo daquela lá. Olha só que eu tenho essa, tem essa prateada, que é difícil conseguir, mas eu consegui. Aqui? A prateada. Não. Aqui, claro. Também, né? E essa aqui é aquela que tá lá do outro lado. Que delícia. E isso aqui são os meus, eu adoro essas aí, muito bonitas. Tem aquela grandona ali, é laranja. Tá vendo? Eu gosto de vaso grande, olha aquele vaso lá, ó. Super ela grande. Deu assim, mas ela floresceu, aqueles cachos. Tem até arruda aí no meio. Para tirar os males. Não, você sabe que a arruda, segundo já li, espanta mosquito, bicho. Ah, sim, é o cheiro dela, né? É. Aqui, ó, você tá com uma videira. Uma videira. Pois isso foi o meu cara, o menino que pôs, o pai dos meninos que colocou. Uma safra aqui. O pai deles que colocaram. É isso aí, quando crescer da próxima vez você volta. Então ela terminou o episódio aqui. Não. Acabou. Quer continuar? Não, acabou o episódio. Tá bom, vamos. Meu amor, muito obrigado por você ter aberto sua casa pra gente. Nada. Por tanto contágio positivo de paixão, paixonite, amor por plantas. Pô, eu nem ia falei, não vou chamar ele não, porque ele mostra coisa tão bonita, eu não tenho isso. O que é isso? Eu não tenho essas Se isso aqui não é bonito, o que é? Mostra, né? Imagina. É uma paixão essas plantas, eu adoro, como eu falei agora anterior, né? Se eu faço uma viagem para qualquer outro lugar, ao invés de um shopping center comprar uma roupa, comprar um sapato, eu procuro por um viveiro, que eu quero visitar os viveiros tão Então convidem Luciline para os viveiros. Os viveiros. Até a próxima. Obrigada a vocês. Viu? Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau. Olha, isso é um outro tipo de ripsalis, ó. Olha que folha, que linda. Ele é pequeno, eu ganhei uma mudinha pequena. Então vem tomar uma água que você deve estar. Isso aqui também é um. Isso também é uma. Aquele grandão ali que eu lembrei o nome agora. Não é calanchoe. É bonito, olha como é linda. Lindo. Lindo, fica essa coisa redonda. Isso eu ganhei, mas achei.